Começar? Tá. Senhor Matheus Peixoto de Barros, é isso? Sim, eu te... Senhor Matheus, bom dia. O senhor está aqui hoje, né, sendo julgado, acusado da morte do Marcial José Soares, por fato que teria ocorrido em 1 de fevereiro de 2023, na rua Congonhas, número 892, apartamento 405, bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte. O senhor está representado aí pelos seus advogados, já conversou reservadamente com eles, e eles devem ter esclarecido ao senhor que, durante o interrogatório, o senhor não é obrigado a responder as perguntas. O senhor tem o direito constitucional de ficar em silêncio, e esse silêncio não pode prejudicá-lo. O senhor gostaria de falar, ou o senhor gostaria de usar o direito ao silêncio? Direito ao silêncio. Ok, pode encerrar, por favor. Ah, que eu fico mais confortável respondendo as perguntas Da da defesa. defesa. Tá, então, já vou dar a palavra. Sim. Tá. Eu vou deixar para o final, caso tenha alguma dúvida, eu vou dar a palavra primeiro à senhora, tá bom? Eu vou dar a palavra primeiro à sua advogada para ela fazer as perguntas. Pois não, doutora? O que o senhor quiser responder, o senhor responde. O que o senhor não quiser responder, é só o senhor falar se eu não quero responder, tá bom? Aham. Matheus, voltou aqui perto de você. Uhum. Você está algemado? Você pode pôr a mão normal. Ah. Pode ficar normal. É, Aqui, eu vou fazer aqui como se eu fosse, então, a juíza, tá? Ok. Aquela parte da leitura, da denúncia, se os fatos são verdadeiros, normalmente faz isso, não faz? Ou não? Não, eu só se caso precise ao final, né? Mas é porque eu leio para ele, ele já sabe, já tem conhecimento do que ele está. Eu li para ele os fatos imputados a ele aqui hoje. Já li para ele. É que eu não... Eu li para ele. Então, Matheus, como que a doutora leu para você, isso é verdadeiro? O que foi que aconteceu? Em partes. Eu sei que o pessoal me acha excêntrico, estranho, esquisito, misantropo, solitário, e para mim é difícil ter qualquer tipo de conversa lá fora. E eu tinha esse costume mesmo de levar moradores de rua, mas eu pagava para conversar, como se fosse uma espécie de terapia. Depois que a minha vizinha também saiu, isso ficou mais frequente, né? Porque ela era a única pessoa que eu tinha para conversar. Mas, enfim, na mesma noite eu levei outro morador de rua, conversei com ele e ele saiu, eu saí, cheguei a voltar, mas eu não me senti, não tinha desabafado o suficiente. Aí eu saí de novo e acabei encontrando esse. Eu encontrei ele já fumando crack, mas apesar disso, eu abordei ele, ele conversou comigo e eu perguntei se tudo bem ele ir para lá e a gente conversar, como eu tinha feito com o anterior e outros antes. Ele aceitou, no caminho ele fez umas insinuações meio desagradáveis de homossexualismo, eu falei que não era nada a ver com isso, mas chegamos lá, dentro do apartamento, a gente entrou, ele foi na sala, tinha duas poltronas, enfim, e os móveis lá. Ele pediu para baixar umas músicas no pendrive. Já tinha um rádio lá dentro tocando música, aliás. E ele interessou pelo rádio também. A questão de baixar as músicas para ele no pendrive, eu aceitei. Ele interessou no rádio, que queria ele. Eu falei, no rádio eu vou pensar, mas por enquanto eu só posso garantir o dinheiro e a marmita. Então, peguei o notebook no quarto, coloquei lá, já conectei o pendrive, comecei a baixar as músicas para ele. Ele pediu para usar maconha, eu senti, né, deixei para não acabar ali, tipo, sem nem ter começado a conversa, e começamos a conversar. Até então, nunca tinha tido problema com nenhuma das conversas com os outros, mas ele começou a falar umas coisas bem desagradáveis, e foi me deixando mais apreensivo e meio assustado também. Falou que tinha
invadido uma casa, roubado os itens da casa, comida, alimentação da geladeira e usado o banheiro. Também falou que tinha encontrado outros dois usuários igual a ele e que um casal, no caso de usuários, matou o cara a paulada e a mulher que não estava drogada, enfim, não sabia nem onde estava. Aí tem várias palavras, bem, não sabia onde estava, pode ser estupro, transou, fez sexo, enfim. Então isso aí foi tudo me deixando, isso fora, toda vez ele falava palavra deselegante, buceta, buceta, vocabulário desagradável, mas além disso, tudo isso foi me deixando meio apreensivo. Chegou um ponto que eu comecei a insultar ele de forma sarcástica, daquele tipo que você, dependendo, você nem percebe. Acontece que ele percebeu, eu não exaltei meu tom de voz nessa questão, mas ele percebeu e já ficou estressado, levantou, me dá essa droga de rádio, meu dinheiro e eu caí fora. Eu, automaticamente, quando ele levantou exaltado, eu levantei também e falei, ó, o dinheiro, tudo bem, mas o rádio não prometia, não. Nisso a gente já estava de frente um para o outro e ele me deu um soco. Eu lembro disso por causa das aftas que tinha, que depois quando apareceu, né, dentro da boca, machucado dentro da boca. E eu tinha uma faca lá perto, peguei e mesmo eu depois da estadia no presídio, eu estou bem mais magro, mas mesmo lá fora eu não tenho, vamos dizer, um porte. Bem, ele tinha um porte maior, mais forte, então acho que ele não esperava que eu conseguisse reagir. Então eu reagi e foi a briga, chegou um ponto que eu consegui. Aí teve móvel que foi derrubado, e a gente caiu várias vezes, e eu consegui com a faca várias vezes, e ele caiu. Aí ele ainda estava respirando, só que estava com tanto sangue, tanta coisa que eu falei, ele não, nem vai sobreviver. Só que naquele ponto eu já estava com adrenalina, tudo, tão a flor da pele que eu fiquei lá parado, olhando para o chão, olhei um pouco para ele, mas olhei para o chão, pensando o que eu ia fazer. Que ele estava já estava morrendo ali. Aí eu fui pro banheiro, lavei meu rosto, só que eu escutei ele levantando e indo de novo para janela. Na janela, eu vi lá e a gente brigou mais uma vez. Quebrou a janela, ele pegou um caco, me cortou duas vezes. Na hora eu não tinha nem percebido isso, só fui perceber depois. Chegou um ponto que ele estava com tanta facada e eu perguntando o que você é, porque ele usou crack, mas isso não faz diferença, porque como é que alguém consegue estar vivo tanto tempo? E eu, só que ele caiu, ainda estava vivo e eu dei uma facada direto no coração. Aí nesse ponto deu para ver que ele morreu, porque é como tinha saído, parar de respirar, parar de se mover e o olho, assim, morto. Eu fiquei parado lá um bom tempo, aí eu perdi o braço e fui para o hospital da Unimed para fazer a sutura. E aí eu voltei depois de várias horas, ele ainda estava lá e já estava perdendo a coloração, já estava realmente começando a dar um cheiro. E quando eu já tinha uma serra bem dura, e aí eu levei para o banheiro
e esperei dar um horário que, tipo, tinha 3 obras simultâneas, fazia muito barulho, inclusive me perturbava bastante. E tive que conectar a questão da extensão para poder ligar a, a serra e tive que esperar o barulho estrondoso que tinha lá perto. E aí que eu comecei as amputações. Mas desse tempo de lá, eu saí várias vezes, tive que comprar material de higiene, tive que é, olhar a questão de outros medicamentos, porque acabou dando infecção. Tentei transparecer, como fala, normalidade, mas e aí nesses dias eu fui esperando os horários e cortando. E dispensar, porque aquela altura eu já não tinha nem muito o que fazer. E por que que você jogou, se você não dispensou todo, não tirou todo o corpo Não, da sua casa, por que que você desistiu? aquela altura, eu tava, nem sei, para falar a verdade, eu tava com, era, era o cheiro, era achando todo mundo meio desconfiado, era o mesmo motivo pelo qual eu fiz, que, tipo, o que que eu ia alegar, eu não tinha como, porque um cara com o porte dele e eu com o meu, de- tem como. Então comecei a cortar e desisti num ponto. Era pesado e eu só saí de casa e comecei a andar. Andar, 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 andar. Aí quando eu cheguei, eu andei, saí 6 horas, eu acho. Cheguei em algum lugar perto de Betim ou Contagem e liguei para meu advogado. E aí acho que o resto, eu fui lá, ela me colocou no hospital Santa Maria, que eu soube que está fechado. Eles me deram um monte de medicamento para dormir, para, sei lá, nem sei que medicamento era aquele, e eu fiquei completamente dopado. A advogada já chegou a te levar para dar entrada em internação em outros momentos antes disso? Sim, sim. Em quais hospitais? No Santa Maria e uma clínica particular também. Você já teve dificuldade para poder ser recebido em alguma clínica para receber o tratamento? Bem, porque no Santa Maria é um mês que eles podem manter lá. Eu gostei da permanência lá. Na outra clínica, bem, essas clínicas particulares, sendo bem sinceras, bem, o que eu vi lá, bem, eu vi coisas bem. O tal de pastor que tinha lá, ele uma vez sacou uma arma para um cara só porque ele estava, Não, enfim. mas você já chegou a chegar no hospital e eles negarem a internação, negaram que Ah, acho que, na verdade, teve uma relutância nessa questão da clínica particular. Eles parece que não é só para. Foi uma dificuldade para eles me aceitarem lá, e eu acredito que a maioria é para usuários mesmo. E como eu nunca usei, inclusive por questão pessoal, meu irmão, então eu E nunca. se você se recorda de ter passado pelo Hospital André Luiz? André Luiz. Ah, de nome, eu acho que eu passei por tanto hospital, mas de nome eu não vou. Com que idade que você começou a fazer tratamento? Desde ainda na adolescência, eu fazia um psicólogo, psiquiatra, mas eu comecei a um tratamento mais contínuo quando eu estava no socioeducativo. E como é que era o tratamento lá no socioeducativo? Bem, O tratamento não dentro do socioeducativo, estou falando do tratamento com eles, o psicólogo e o psiquiatra. eles me tiravam, talvez, às vezes mais de uma vez por semana, e me levavam no Sersan. E como é que eram esses atendimentos no Sersan? Bem, vamos dizer que a clientela lá é meio estranha, mas fora isso, os psicólogos eram bem bacanas, conversava com eles, mas na época eu não tinha coragem de dizer o que tinha acontecido comigo, então na época eu falei, eu escutava vozes, via vultos, que não era verdade, eu só não tinha coragem de dizer por que que eu realmente tinha ido para lá. E no socioeducativo, você ficou quanto tempo? 2 anos e alguma coisa, 2 anos e pouco. E como é que era no socioeducativo?
Lá era bom. Na verdade, foi a primeira vez que eu me senti que tinha uma família mesmo. Um sócio educativo. Foi a melhor fase da minha vida, na verdade. É porque lá todo mundo me tratava bem, tanto os agentes, as psicólogas, o- os presos, eles me tratavam como se fosse uma espécie de mascote, tinha questão de ficar me zoando, porque eu era virgem, ainda sou. Todo mundo tratava bem, eu cresci lá. Lá eu consegui terminar meus estudos, fiz o curso de confeiteiro, finalizei meu curso de confeiteiro, ganhei meu próprio dinheiro, terminei o curso de introdução no mercado de trabalho. Eu, fora outros cursos, não, tipo, por exemplo, de garçom, de fazer cartaz para supermercado. Enfim, todo mundo lá era super legal, me tratava super bem. E eu tinha um direcionamento lá, porque eu tenho uma dificuldade de dependência eu preciso de alguém, tipo, me orientando, sabe? Fazer as coisas. E lá eu tinha isso. E quando você saiu de lá, você tinha ainda alguém te orientando? Passaram uns contatos, assim, lá fora, para gente que está procurando emprego. Eu cheguei a utilizar, não é a mesma coisa de lá de dentro. Mas eu ainda assim tentei. Eu até cheguei a procurar emprego algumas vezes, fui entrevistado uma vez, mas parei quando eu escutei uma frase fenomenal que dizia que eu estava na entrevista e era uma entrevista para o supermercado, né? E falou: ah, não, para você trabalhar aqui, você precisa de experiência de trabalho. Aí, com essa pergunta, quer dizer, para eu trabalhar, eu preciso de experiência de trabalhar. É um enigma isso? Eu não sei como funciona. Depois disso, eu parei de procurar emprego e comecei a desistir muito das coisas, fiquei mais depressivo, parei. E você está recebendo tratamento lá no presídio? Não, quer dizer, esses 2 anos eu tive 6 atendimentos com a psicóloga, foi muito. E aí, medicamento, teve mais de uma vez que ficou um mês sem pagar os medicamentos que eu preciso, que é o Risperidona, o Clonazepam. E bem, e aquela coisa, até sobre, eu posso ter entendido errado sobre a questão do policial falando, mas se for para me acusar de uma coisa, que seja a coisa que eu fiz. Por exemplo, droga. Por causa do meu irmão, eu nunca usei. E se fosse pra falar isso, eu poderia ter experimentado lá dentro. Foi me oferecido maconha, K4 e cigarro. Então, assim, lá não tem tratamento. Lá você sai pior do que entrou. Você sai perdendo sanidade mental, dinheiro, família. Meu irmão está desaparecido. Minha avó materna, que vem me ver. Outra coisa que eu queria falar, mas eu vou deixar para o meu momento de fala, não sei se é agora. Não, é agora. Ah, já que as pessoas gostam de usar a palavra mãe, eu uso progenitora, porque para ser merecedor da palavra mãe, pai, bem, já que vamos usar a palavra mãe e pai, Em relação ao seu pai, ele diferente dela, ele nunca escondeu muito o que ele era. Espancava eu e ela. É claro que comigo ele fazia questão de bater em partes que não se podem ver. Mas minha avó sabe que ela não teve muito que ela pudesse nem falar. Não é à toa que ela está comigo até hoje. Ela sabe tanto do pai. É claro que ela culpa mais o pai do que a mãe, que natural. Ela pediu perdão para mim, assim como meu irmão pediu perdão para mim por ter ameaçado me estuprar. Mas o seu pai abusava de você? Também junto com abusava ela e sexualmente? até uma amiga. Uma vez ela levou uma amiga para lá e eu fui pro quarto dormir, ela se ofereceu para ir, eu era pequeno, isso foi antes dos meus, finalizar os meus 8 anos. E eu deitei, não tinha dormido, estava com o olho fechado. E ela usou o meu braço como um vibrador, um consolo. Isso não foi só isso, o pai, ele era muito mais questão de terror psicológico e espancamento. Mas teve uma situação que ela estava presente e eu estava no banheiro, no chuveiro, e ele fez masturbar ele, e a mãe dançando, cantando.
e limpando a casa com a porta do banheiro aberta e escutando, eu lembro até da música September, Cry for You. Fora outras que ela estava escutando, porque essa situação durou mais de uma música. Ela também já me colocou para tomar banho com João Paulo, isso tudo um barreiro. João Paulo, que é um menino mais velho, lá eu estava desconfortável. Tomar banho com ele no mesmo chuveiro, eu deixei claro que eu estava desconfortável com aquela situação. Já pedi, implorei para ela várias vezes se divorciar do pai. E ela acabou divorciando muito tempo depois, mas não por causa de mim. Até que uma vez eu forcei, tipo, ela tinha aprontado lá fora, eu tinha visto e falei, olha, termina com ele. Você não atende meus pedidos, então, se você não terminar com ele, eu vou ter que falar o que você fez. E ela chegou a um ponto que ela me atacou por causa disso. Eu queria que ela saísse, divorciasse dele. Enfim, tantas situações, tive até uma situação super Matheus, bizarra. quando você falou do socioeducativo, qual passagem que você tem da sua vida, antes do socioeducativo, com a sua família, de alguma coisa que você tem algum momento que você tenha se sentido bem, protegido, tranquilo ou feliz? Até você entrar no socioeducativo? Você tem alguma lembrança da sua vida? Feliz eu tenho uma, mas não é necessariamente com a família. Era uma festa que estava uma amiga da mãe e enfim, era uma festa lá e tinha o namorado dessa amiga que eu gostei muito dele. E a gente tava brincando de imagem e ação, aí tipo mímica, essas coisas, e era dois times, só que separados em duplas, né? Várias duplas no primeiro time, várias do outro. E eu era a dupla com ele, e a gente faltava, tipo, tinha, o outro time estava ganhando, mas por poucos pontos. A gente se acertasse um, a gente precisava acertar dois para empatar, e no terceiro a gente ganhava. E foi indo, parecia até uma coisa de cinema, não sei porquê, mas foi a primeira, aí depois acertou a segunda, e aí o tempo acabando, a terceira eu acertei e eu era pequeno na época também, mas aí eu dei todo mundo, e ele levantou, eu pulei nos braços dele, ele me deu um abraço e é isso, acho que é a melhor lembrança que eu tenho. Você tinha quantos anos? Tudo isso aconteceu antes de eu chegar na minha pré-adolescência. Tanto questão dos abusos, quanto esse momento, na verdade. Aqui eu vou encerrar. Quando você ia ao posto de saúde, isso é antes ou depois que ele saiu do socioeducativo? Quando você saiu do socioeducativo, mais recente, quando você ia no posto, você recebia atendimento ou só tinha renovação de receita? Renovação de receita, basicamente, porque eu fui, depois que eu saí do sócio, dessa situação do emprego e de não ter alguém para o suporte que eu tinha lá dentro, fora outras questões que eu fui perdendo coisa, mas não tinha muito. O Seção Leste, eu não fazia mais parte do Seção Leste, eu tinha que ficar na outra seção. Cheguei aí no Seção, eu procurava meus tratamentos, mas fora, não tinha muita questão de medicamento, de tratamento e nem de medicamento, para falar a verdade. Às vezes eu renovava a receita, eu fui desapegando do tratamento também. Só isso, obrigada. O senhor não quer responder do Ministério Público, né? Que é o promotor de justiça. Não. Só algumas as ponderações que eu quero perguntar para o senhor responde se o senhor quiser, fique à vontade. Tudo bem. Tá? O senhor, no momento que o senhor morava sozinho agora, o senhor se medicava direitinho? Como é que era essa questão dos medicamentos que o senhor tomava? Então, a questão do medicamento, assim como eu fui do tratamento, eu já fui me desapegando, a questão do medicamento também. Eu tomava no começo certo, aí eu comecei a tomar só de vez em quando e depois parei. Entendi. Então, na época dos fatos, o senhor não estava tomando os medicamentos, ou estava? Não. Você recorda? Não estava. Quais medicamentos que o senhor fazia uso contínuo?
Também fazia do Risperidona, mas também quando eu fui no Santa Maria, eles me deram um que chamava Invega ou Sustengo, um negócio assim, que eles falam que o Risperidona em comprimido, o que eles me deram era injetável. E o que o O Risperidona, Invega, né? isso. E o Risperidona seria um similar a ele, só que em comprimido. E esse injetável, ele dura 1 mês ou 3 meses, e fala que já estão fazendo para 1 ano, essas coisas. Voltando lá atrás, na vida, né, de criança do senhor, familiar, o senhor tem irmãos? O senhor fala do irmão. Ele Ele é mais velho ou mais mais novo? velho. Ele está desaparecido, na verdade. Provavelmente morto, dado o histórico. Qual que era? Ele é usuário É de droga? usuário. Ele usou bastante. Foi o motivo de eu nunca ter experimentado essas porcarias. Tá, então o senhor nunca usou drogas. E Não. na época que o senhor sofria esses abusos dentro de casa pelo pai e pela mãe, o seu irmão, ele já era usuário? Ele Ele também não, abusava do senhor? Como é que era? não, por um tempo, eu digo que eu perdi meu irmão 2 vezes. Eu chamava antigamente meu irmão de irmão, não chamava pelo nome. Aí ele começou a usar droga e não era mais meu irmão, era o Gabriel. E ele sofria abusos também? Não, eu acredito que ele foi eu acho que por causa da questão paternal, o pai, o Richard, é da mesma mãe, mas pais diferentes. Então, acho que como ele teve um pai diferente, inclusive ele ia várias vezes, ficava variando entre ficar com meus avós e eu e ficar com o pai. Então, acho que a questão disso ele não sofreu, não da mesma E forma. ele chegou a abusar do senhor também? Não. Quando ele começou a usar droga, ele também era alcoólatra, ele tinha surtos de agressividade e tal, e chegou um ponto que ele ameaçou me estuprar, e foi no mesmo dia que ele também me deu uns socos na cabeça, mas ele acabou machucando mais a mão do que a minha cabeça. Enfim, e nesse mesmo tempo ele empurrou meu avô, chegou a ter a polícia foi lá, enfim. Tá. Lógico, o senhor disse que por volta de 8 anos, né, que o senhor. Na verdade começou aos 6, né? Mas antes dos 8 anos, tudo isso que eu falei já tinha acontecido. Tá, então assim, o senhor acredita que o senhor que os abusos, né, tenham começado por volta dos 6 anos de idade? Lembrança que eu tenho a É a partir dos lembrança a 6 partir anos. dos 6, né? E o senhor se recorda até quando, qual idade o senhor tinha, que os abusos continuaram até cessarem? Até quantos anos o senhor tinha? Cessaram quando ela, muito tempo depois, já estava entrando na adolescência, Quantos anos, mais ou menos? 12, 13, 14, 13, 13? 14. Então, o senhor teria sofrido essa violência, esses abusos dos 6 aos 13 anos, mais ou 6, menos. 12. Durante esse período, o senhor não contou para ninguém? Para mim, na época, aquela coisa, o subconsciente da gente sente. Então, eu lembro que eu cortava os braços, porque eu sentia uma tristeza, uma raiva, que eu não. Eu fazia isso e na época eu nem sabia. Era um pedido de socorro que nem eu mesmo sabia o É porque o porquê. senhor ainda era criança também, né? Sim. Para ter esse E conhecimento. para mim era tudo natural. Eu sempre fui ingênuo com a questão de sexualidade. Então, até quando na escola o pessoal fazia umas piadas, eu não entendia muito, mas ria. Aí eu só fui entendendo mais depois. E quando já estava já quase finalizando a adolescência, eu fui tendo mais consciência de tudo que tinha acontecido. E isso gerou um rancor enorme. E o progenitor, o pai, ele fez vasectomia. Não tinha como ter outros filhos. E fora a questão do rancor, que coisa consumindo ela podia ter outro filho, ou pior, uma filha. E eu digo pior porque, você não bem, ter uma irmãzinha e ela ter risco de sofrer isso. Ela já tinha casado até com o próprio primo, o Sidney, a essa altura. Tinha divorciado do Richardson, tinha deixado claro: eu quero continuar minha vida, coisa. Não quero ficar igual a minha avó, no caso, né, que ela falou, minha mãe, eu quero continuar fazendo sexo, essas coisas. E aí ela casou com um primo lá. Quando acessou as questões dos abusos, mas eu nunca esqueci. Então, eu fiquei pensando não só no rancor enorme que eu fui juntando por tanto tempo, lembrando das coisas que tinham acontecido e tendo consciência agora da época, do que tinha acontecido. E até da chance de novo. Eu fiquei com medo disso acontecer com
um irmãozinho. O senhor ficou, então, com receio dela ter um outro filho e sofrer as mesmas coisas que o senhor sofreu. Exato, porque no final meu irmão está desaparecido, né? Mas dado tudo que minha avó falou comigo nas visitas, ele provavelmente deve estar Tá. finalizado o que ele tinha feito. Voltando lá, o senhor até os fatos, o senhor já estava morando sozinho quanto tempo? Desde que eu saí do sócio, acho que fazia uns 3 anos. Tá. Aí, desde quando o senhor saiu, o senhor já adquiriu esse hábito de levar moradores de rua para o apartamento? Não, tipo, no começo eu estava indo bem, né? Cheguei a procurar emprego, pensei em fazer faculdade, eu já tinha feito o Enem lá dentro do sócio, mas eu tenho essa questão de fobia social, então, muita gente no mesmo lugar. Mas eu estava indo bem, chegou um ponto que eu comecei a desandar. Foi também quando não via mais sentido muito no tratamento, nem na questão do medicamento, mas aí eu levava de vez em quando, conversava e nunca tive problema até então. E nesse período que o senhor estava morando sozinho, a sua avó materna, né? Ela dava assistência ao senhor? Quando o meu dinheiro que eu tinha no banco acabou, ela até me ajudou com a questão financeira. Até o apartamento, ela me ajudou com isso. Então, ela me deu. E emocional? Bem, eu só realmente comecei a contar tudo que tinha acontecido. Até hoje ela não quer saber dos detalhes, eu entendo. Ela não quer saber dos detalhes que aconteceu, mas só recentemente um pouco antes da prisão, que eu fui contar para ela. Na verdade, contei pro meu irmão, ele acabou contando para ela. E aí que eu tive que contar para ela mesmo. Esses moradores de rua que o senhor chamava para o apartamento, o senhor encontrava onde? Ali por perto do Santo Antônio? No Santo Antônio, na verdade, todo lugar tá cheio deles, né? Aí o senhor chegava, chamava, Eu chegava, conversava. tinha alguma conotação sexual? Não. O último aí, ele fez essas insinuações desagradáveis. Mas os outros o senhor chamava para conversar sobre o quê? Se o senhor quiser dizer, lógico. Eu desabafava sobre tudo, eu ficava... Sobre o que aconteceu com o senhor? Também. Conversava sobre tudo, é claro, eu oferecia o dinheiro e a marmita. Teve um lá que ele chegou... Dinheiro e? Marmita. A marmita. Marmita, Tá. Teve um que ele pediu para tomar o banho lá dentro. Geralmente era um só que o senhor chamava? Era homem, mulher? Como que era? Era homem, porque é o que mais tem lá. Entendi. Aí o senhor conversava e até esse aqui, teve problema com algum outro ou Não, sempre foi tranquilo? sempre foi tranquilo. Então, o único problema que o senhor teve por essa conduta foi esse aqui. Foi. Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer em defesa? Porque aqui é o momento, o senhor está com os advogados, que é defesa técnica, mas aqui também é o momento da autodefesa do senhor. O senhor está arrependido pelo que aconteceu? Se o senhor quiser responder ou não. Não, eu tenho arrependimento de ter tido essa... Na verdade, desde o primeiro que eu levei, independente de não ter acontecido... Não, é arrependimento que eu estou perguntando em relação a esse homicídio. Então... O senhor se arrependeu de ter matado essa vítima? Sim, porque olha onde eu fui parar também. Então, assim, até de ter levado ele e os outros, eu digo assim por causa da consecutiva, né? Porque eu ter levado os outros, acabou ter levado a esse. E esse aí, a forma que ele agiu, faz coisas que ele me falou e que desencadeou, sim, me arrependo. Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer? Os jurados, eu estou aqui só comandando a sessão, mas os verdadeiros juízes são os jurados. Então, tudo que o senhor está dizendo é direcionado a eles. Tem mais alguma coisa em defesa do senhor que o senhor queira dizer que ninguém perguntou aqui, que o senhor tem vontade de dizer? Sim, na verdade, como gostam de usar a palavra mãe, a questão da mãe, tanto desse último, quanto da mãe, não houve questão de medicamento. Mas, e das revistas? As revistas que eles falam de satanismo era Mundo Estranho. A Mundo Estranho é tipo, super interessante. Aí tem diversos assuntos, e eu acredito que eles automaticamente já tiveram a conclusão. Eles viram Então, só esclarece, o senhor tinha essas revistas de satanismo? Não, era Mundo Estranho. É tipo super interessante, tem todos os tipos. Essa Não. era de simbolismo. Aí tinha Eram revistas de simbolismo. Isso. Aí tinha vários símbolos. O senhor não seguia o satanismo, Não. né? Eu não tenho religião, na verdade. Entendi. Tá. Então, o senhor quer dizer para eles em relação a isso e mais alguma coisa, o quê? Pode... Bem, acho que sobre isso não tem muito o que dizer. Eu acho que é isso.
É porque a questão da mãe, eu acho que deixei bem claro. Minha avó sabe disso. E foi esse último, dado. Eu não cheguei a responder nada relacionado ao que aconteceu. O senhor quer dizer? Está à vontade. Não, É porque a sua advogada chegou a perguntar sobre isso, né? Mas se o senhor quiser dizer mais alguma coisa, o momento é agora. é nada. O cara, esse ali já encontrei ele usando crack. Ele quis usar maconha lá dentro, eu assenti. Depois também quis usar crack, mas dessa vez sem me perguntar nada. E tudo que eu escutei dele, eu já tinha escutado outros relatarem um pouco da vida deles, até para conversa fluir, mas nada que me perturbasse, me deixasse assustado, atencioso, em estado de atenção, sabe? E o que que ele disse especificamente para o senhor que deixou o senhor assustado? Foi a questão que ele disse que já matou alguém? Falou só ter matado e estuprado a outra lá, e invadir a casa, roubar tudo, e ter rido, e o palavreado que ele usava, e ter rido quando falou da questão de ter invadido a casa, comido a comida da casa, usado o banheiro e depois roubado, claro. Isso deixou o senhor assustado? Sim. Tá. E, bem, acho que não tem muito mais o que falar. Então, os jurados fizeram algumas perguntas, o senhor também responde se quiser, tá? Uhum. O senhor chegou, a dar algum remédio para a vítima dormir? Não, Não? Não deu nada para a vítima? não. Não? Tá. Por que que o senhor levava os moradores de rua para casa para conversar, ao invés do senhor conversar com eles na rua? Não, porque o ambiente muito mais no meio da rua é como os policiais penais, eles que gostam de ficar conversando por capa. E é aquela coisa, é o mesmo motivo. A pessoa escutar matou a mãe, eles já tiram as conclusões delas sem pensar em mais nada. O senhor conversava sobre isso com eles, sobre o fato da sua mãe? Os policiais penais. Não. O senhor conversava com esses moradores de rua? Sim, conversava sim, sobre o que aconteceu, meu irmão e outras coisas em gerais. O senhor, então, desabafava, o assunto do senhor era desabafar tudo que o senhor passou com os familiares, com os moradores de rua? Sim, e outras coisas também. Tá. O senhor chegou a dizer para a vizinha Maria Manuela que o senhor torturava, matava e desmembrava animais? A questão do coelho, eu matava. Mas fora isso, não. Tá, mas onde que o senhor encontrava coelhos para o senhor matar? Se você Não, eu comprava no mercado central. levava para casa, Eu levava para casa. matava e desmembrava Não. também? Não, eu só matava e já descartava lá Por no. que que o senhor matava o coelho? Eu tentava de todas as formas de terapia. Por exemplo, essa que aconteceu, eu estar preso, era uma das tentativas de terapia que eu tinha. É, O senhor sentia esse ímpeto de matar? Não, é porque eu sentia ao mesmo tempo ódio, raiva, mas também muita depressão, melancolia. E eu E o senhor tentava se aliviava matando os coelhos? coelho, porque era um animal que tecnicamente é até usado em alimento. Então, Mas, e geralmente o senhor matava como? Com faca? não, Com... ele é um animal mais frágil. Então, só tem uma parte da pessoa se bate assim, ele morre. Ah, entendi. E aí, o senhor chegava a desmembrar os coelhos ou o senhor descartava eles inteiros? Inteiros. E o senhor descartava como? No saco de lixo. Do próprio prédio? Ou o senhor Não, saía para... porque eu tive. No prédio não tem. É um apartamento, né? Então, Pois é. eu comprava saco de lixo. Pois é, mas o descarte era no lixo do próprio, sim, do próprio apartamento. Sim. Tá. O senhor chegou a dizer também para Maria Manuela, né, que teria planejado e desejado a morte da mãe e drogado a mãe para cometer homicídio? Não, a questão da droga, como eu disse, não. Mas, sim, com ela foi. Porque dela foi uma questão pessoal, não aconteceu como esse. Tá, o senhor desejou e planejou a morte da mãe. Apesar que aqui o senhor não está sendo julgado por isso, obviamente, né? Mas foi uma pergunta dos jurados. Então, o senhor não teria drogado a mãe também? Não, né? eu fiz sem questão de droga. Ok. Mais alguma pergunta?
Não? Pode encerrar, por favor, o senhor está dispensado.